Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai falar sobre os adjetivos e os seus graus comparativos e para que isso serve para expressar opiniões, gostos ou até mesmo preferências, certo? Então vamos lá definir o que seria primeiramente esse grau comparativo dos adjetivos, expressando opiniões, gostos e preferências, como eu acabei de falar. E antes de você se aprofundar em relação a isso, você precisa entender o que é um adjetivo. Adjetivo, ele faz parte de uma classe de palavras. Sabe a classe de palavras chamada substantivos? Nós temos os pronomes, nós temos os artigos. No decorrer da nossa língua portuguesa, você vai compreendendo cada uma dessas classes. E a classe de adjetivos é uma. Você aprende inicialmente que adjetivo é o quê? Uma característica, e isso está correto. Mas além de saber que o adjetivo é uma característica, você precisa compreender os seus graus, tanto comparativo e como isso vai auxiliar você a definir, por exemplo, seus gostos, opiniões ou até mesmo preferências, certo? Então, adjetivo é uma palavra que caracteriza um ser, indicando uma qualidade, estado ou condição. Exemplo, a flor é bonita. Aqui nós temos uma característica dizendo que a flor é bela. O livro é interessante. Nós temos outra característica. Ou a comida estava ruim, também é uma característica. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando nós pensamos em característica, normalmente nós queremos dizer algo positivo, mas nem sempre essa característica vai ser nesse sentido, mas também no sentido negativo. Por isso que eu coloquei esse exemplo para ficar bem em destaque para vocês. A comida estava ruim. Então, se atentem a isso, característica nem sempre é positiva, certo? E nós temos o grau dos adjetivos, nós temos o grau positivo. Quando eu falo positivo, o que é que vem na mente de vocês? Ou quando eu falo negativo, o que é que vem? Nós atrelamos o positivo a algo que é o quê? A algo bom, e negativo que é algo ruim. Então, o que é que seria um adjetivo, o grau do adjetivo positivo? Isso mesmo, relacionado a algo bom, certo? Então, o filme é bom, estou dizendo que ele vale a pena ser assistido. Mas nós também temos o grau comparativo. O comparativo vem de uma palavrinha, comparação. Então, ele vai comparar qualidades entre dois seres. Esse filme é melhor que o outro, ou seja, aqui você faz um comparativo. Você vai ao cinema lá assistir aquele filme e aí você gostou, você saiu do cinema e você diz: ah, eu adorei aquele filme é muito bom, aquele filme é de ação, me deixou atento, me prendeu ali naquela narração, eu gostei muito. E você está o quê? Você está atribuindo qualidades. Agora você vai em outro momento lá ao cinema, você assiste outro filme e você não gosta tanto. E aí você lembra do primeiro filme que você assistiu. E aí você diz: aquele filme é muito melhor que esse. Ou seja, você comparou. Então pense na ideia de medidas. Você coloca um em um estado e o outro lá embaixo. Então, isso é comparar, certo? E o grau superlativo, ele destaca uma qualidade no seu mais alto grau. Esse é o melhor filme de todos. Sabe quando você quer elogiar alguém e aí você quer destacar o melhor ali daquela pessoa, você eleva o seu melhor. Então, você, vai lá
em cima coloca um grande grau de o quê? De elevação de características. Então, o superlativo, ele tem essa ideia no seu mais alto grau, certo? Então, por isso que aqui ele dá um destaque. Esse é o melhor filme de todos, ou seja, nenhum filme supera esse que ele está aqui relatando, certo? E nós temos os tipos de comparativo. Nós temos o comparativo de igualdade. Exemplo, este livro é tão bom quanto aquele. Aqui nesse exemplo, ele não quer dizer que um livro é melhor que o outro. Ele quer dizer que o livro é tão bom quanto o outro, ou seja, eles colocam os dois na mesma medida, certo? Então, pensem sempre nessa ideia de medidas, de exemplos, de pensar em imagens que estão juntas lado a lado. Sabe quando um carro está percorrendo ali o seu percurso e tem outro carro ao lado? Eles estão o quê? Eles estão iguais, certo? Estão nessa ideia de igualdade. Já o comparativo de superioridade, ele quer dizer o quê? Este livro é melhor que aquele. Então, aqui, os dois não estão na mesma medida, eles estão em lugares opostos, diferentes, porque aqui ele dá destaque maior a um livro, então ele descarta o outro. Então, o outro acaba sendo o contrário disso tudo, e aí nós temos o comparativo de inferioridade, que agora este livro é menos interessante que o outro. Então, olha só como um é ao contrário do outro. Em um primeiro momento ele é superior e em outro momento ele é inferior. E por que isso é importante quando você expressa opiniões e gostos? Nós usamos esses comparativos na nossa comunicação para dizer o que achamos, preferimos ou sentimos. Então, olha só como que a gramática ela é presente no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem nos damos conta, porque geralmente nós estamos nos comunicando, falando a nossa opinião, o nosso gosto. Se você vai ao restaurante, você escolhe uma comida, você tem ali uma preferência. Se você toma ali um suco em um restaurante e vai em outro restaurante e toma o mesmo suco, você faz essa comparação. Ah, naquele restaurante foi bem melhor. Esse não foi tão legal assim. Da mesma forma, quando você está assistindo um episódio de uma série e você vai lá dizer a sua opinião, se você gostou ou não, se aquele episódio foi melhor que o outro. Então, diariamente você está se comunicando e expressando esses adjetivos e esses graus comparativos ou superlativos, certo? Um exemplo disso é: a novela das 8 é mais emocionante que a das 6. Prefiro poemas curtos, são tão profundos quanto os longos. A escrita de Clarice Lispector é mais sensível do que a de outros autores. Então, aqui na frase número 1, na 2, na 3, tem essas expressões de opiniões e gosto utilizando esses adjetivos comparativos e superlativos, certo? Agora nós vamos observar isso mais a fundo, um exemplo literário, aprofundar isso na língua portuguesa de forma contextualizada, sem observar isso com exemplo de frases curtas ou aleatórias. Então vamos lá à leitura do texto. Capitu era mais dissimulada do que Bentinho imaginava. Isso é de uma obra chamada Dom Casmurro Machado de Assis. Isso é um dos grandes debates da nossa língua portuguesa. Então, se você ainda não fez a leitura dessa obra chamada Dom Casmurro, fica aí a intuito de curiosidade para vocês estarem conhecendo essa leitura e compreender todo esse dilema entre Capitu ou Bentinho, que tem aquela frase famosa: será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? E aí eu deixo esse spoiler aí para vocês realizarem essa leitura. Então vamos lá agora analisar.
Aqui, o autor ele compara a personagem Capitu com a percepção de Bentinho. Então, o adjetivo dissimulada está no comparativo de superioridade, mais dissimulada que. Então, olha só aqui essa marcação dessa palavrinha que está dizendo que ela era mais dissimulada do que Bentinho. Então, aqui está comparando e fazendo esse comparativo no sentido de superioridade. Quer dizer que ela é o quê? Que ela era mais dissimulada. Olha só como ele eleva o autor essa característica, certo? E agora nós vamos observar outro exemplo literário. A natureza era tão bela quanto silenciosa. E isso é de um trecho retirado de um livro chamado Iracema, de José de Alencar. Então, a intuito de curiosidade, aqui mais uma leiturinha para vocês estarem realizando, certo? Também é um livro que é bastante utilizado na língua portuguesa, nas escolas, tem muitas análises, tem muito debate em relação a esse livro. Então, vocês também podem estar conhecendo essa obra, certo? Então, vamos lá. O autor, ele usa um comparativo de igualdade para expressar a sua admiração. A beleza da natureza é comparada ao seu silêncio. Então, olha só, aqui ele coloca coisas equivalentes. Ao mesmo tempo que a natureza tão bela, ela ser silenciosa também era tão bela quanto aquilo que ele estava descrevendo, que ele estava mostrando, o que ele queria dizer com aquilo, certo? Então, essas marcações são muito importantes. Por quê? Já pensou, você vai lá fazer uma prova, você vai analisar um texto, você precisa entender essas palavrinhas bem chaves, como por exemplo, a natureza é tão bela quanto silenciosa. Então, olha só, essa palavrinha aqui, ó, dá a ideia de igualdade, é igual ao texto anterior que tinha aquela marcação lá da palavrinha que. Então, vocês precisam também estar atento a essas palavrinhas-chave para vocês conseguirem fazer a análise de forma correta, certo? Agora que vocês compreenderam essa ideia dos graus comparativos e também superlativo, vamos à nossa atividade. Leia o trecho a seguir retirado da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Olha só o exemplo que foi utilizado lá na aula, agora também na nossa atividade. Capitu era mais mulher do que eu era homem. No trecho acima, o autor usa o comparativo, mais mulher do que, para expressar. Vamos às alternativas. Letra A, uma comparação de igualdade entre Capitu e o narrador. Letra B, uma comparação de inferioridade, indicando que Capitu era menos feminina. Letra C, uma comparação de superioridade, indicando que Capitu tinha uma personalidade mais marcada que o narrador. Ou letra D, que seria um superlativo absoluto, indicando que Capitu era a mulher mais importante da narrativa. Ou letra E, um comparativo de quantidade material, referindo-se à aparência física de Capitu. Então, vamos lá voltar à frase. Capitu era mais mulher do que eu era homem. Então, olha só a palavrinha aqui de novo, olha. Que. Isso dá a ideia de que? Vocês observaram lá no exemplo que isso dava a ideia de um grau superior. Capitu era mais mulher do que muito homem. Lá no texto, lá na obra, era isso que o narrador quis dizer. Então, aqui ele eleva Capitu, ele atribui essa característica. Então, seria uma comparação de igualdade? Não. Então, a letra A estaria descartada. Seria uma comparação de inferioridade? Não, porque ele eleva aqui a Capitu. Seria uma comparação de superioridade, indicando que Capitu tinha uma personalidade mais marcada que o narrador?
Então, vamos segurar aí a letra C, porque ela vai de acordo com o que foi explicado. Será que seria um superlativo absoluto, indicando que captura a mulher mais importante da narrativa? Será que aqui nós temos uma ideia supérflua? E letra E, será que o comparativo de quantidade material, referindo-se à aparência física de Capitu, será que nós temos essas características nessa frase? Não. Então, nesse sentido, a nossa alternativa correta seria a letra C. É uma comparação de superioridade, indicando que Capitu tinha uma personalidade mais marcada. Agora nós vamos observar se essa alternativa ela realmente está correta. Então, olha só o nosso gabarito aí corretinho, letra C. Se você acertou, faça aí o certinho lá, indicando que você acertou a questão, e se você errou, revisa aí um pouquinho o conteúdo e corrige a alternativa, certo? Agora nós vamos fazer um resumo da nossa aula. O que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre os adjetivos e os seus graus: comparativo, positivo, superlativo, de ser superior ou inferior. Então, vocês aprenderam tudo isso, todas essas características, e como que isso ajuda você a expressar opinião, gosto ou preferência, certo? Então, o nosso tema da aula foi sobre isso. E qual foi o nosso objetivo? Compreender e usar corretamente esses graus na comunicação e também na parte escrita. O que é um adjetivo? Vocês compreenderam que é uma qualidade, uma característica de um ser. E nós temos os graus positivo, comparativo, superlativo, e também nós temos os tipos de comparativo, que nós temos o comparativo de igualdade, de ser superior ou inferior. Então, vocês compreenderam todas essas características da língua portuguesa, da parte mais gramatical, e como isso também ajuda na forma como você organiza sintaticamente as frases, tanto quando você vai escrever ou quando você vai falar. Então, muitas vezes nós atribuímos de forma errada esses graus referente aos adjetivos. Lembrando que os adjetivos, eles sempre vão qualificar um nome ou um pronome. Quando você pensa em nome, é o quê? Os nossos substantivos, é a nossa classe de palavras que fala sobre isso. Então, eles sempre estão ali, ó, um pertinho do outro. As classes, elas se complementam, certo? Então, espero que tenham gostado da aula, que tenham compreendido, façam as anotações de vocês, que é muito importante. Quero agradecer pela sua atenção e também conto com você na nossa próxima aula. Então, até mais. Tchau, tchau.